Olá, ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vamos falar de José Echegaray. O José Echegaray foi um engenheiro civil, matemático e dramaturgo espanhol do último quartel do século XIX, que nasceu em Madrid em 1832, onde faleceu em 1916, que foi agraciado com o Prémio Nobel de Literatura em 1904, juntamente com o poeta provençal Frédéric Mistral. José Echegaray e Eizaguirre nasceu em Madrid em 19 de abril de 1832. Viveu em Múrcia, nos primeiros anos da sua vida, onde começou por ler grandes autores da literatura universal, como o Goethe, o Balzac, e desenvolveu também um gosto pelo trabalho de grandes matemáticos, como o Gauss, o Legendre e o Lagrange. Então, aos 14 anos, ele acabou o ensino fundamental, o ensino básico, e mudou-se para Madrid para ingressar no Instituto de Segundo Ensino de São Isidro, digamos, no ensino secundário. E, posteriormente, formou-se com distinção na Escola de Engenheiros Rodoviários, Canais e Portuários, com o curso de Engenheiro de Estradas, Canais e Portos. Portanto, era engenheiro de profissão. Ora, começou a dar aulas a seguir, a acabar o curso, tinha então 22 anos, na Escola de Engenheiros Civis e a ensinar matemática, estereotomia, hidráulica, geometria descritiva, cálculo diferencial e física. Trabalho que realizou de 1854 a 1868. E trabalhou também na Escola de Assistentes de Obras Públicas de 1858 a 1860. Ora bem, entre estes termos todos que eu disse, das cadeiras que ele dava, falei numa que se chamava um nome muito estranho, que eu desconhecia, nunca tinha visto e fui procurar ao dicionário, que é a estereotomia. O que é que será isto, a estereotomia? Ora, e descobri que a estereotomia é a técnica de estudar a forma correta de cortar os materiais para a construção. Bom, depois desta explicação, vamos continuando com a vida do Echegaray. Depois, em 1866, tinha ele então 32 anos, foi eleito para a Real Academia de Ciências Exatas, Físicas e Naturais, que é aquilo que corresponde cá em Portugal à Academia Nacional das Ciências. Portanto, seria a Academia Nacional das Ciências de Espanha. E esse facto marcou o início da sua vida pública. E então, no seu discurso de admissão, né, intitulado História da Matemática Pura na Nossa Espanha, ele fez um balanço exageradamente negativo da matemática espanhola ao longo da história, e esse discurso gerou uma grande controvérsia. Nele defendia a ciência básica contra a ciência prática, que é a posição que ele continuou a defender ao longo da vida e que depois extrapolou para outras disciplinas, para outras áreas do conhecimento. Portanto, achar o valor das ciências puras. Não é? Ele era um grande especialista de matemática pura e acha que sem conhecer a fundo não se pode ser um prático. Não é? Portanto, a ciência básica é fundamental para se poder ter uma ciência prática, para poder trabalhar, no caso da engenharia, não é?
sem conhecer bem as matemáticas, os princípios da matemática, os princípios básicos, a ciência prática não tem valor. Então, o José Echegaray estudou, lá no seu curso, uma cadeira de economia e também de sociologia, aplicada à sociedade em que vivia. E essas cadeiras, portanto, vieram até depois de influência na sua vida social e política. Mas esses seus conhecimentos dessas ciências, chamamos-lhe assim, sociais, vieram-se a refletir também nas suas peças de teatro, não é? Portanto, como já disse, ele foi dramaturgo. E geraram grandes controvérsias também entre os críticos, como tinha sido já no seu discurso. Bem, então a sua preparação principal para a atividade política adquiriu-a numa disciplina do curso que era da economia política, em que ele, o professor da cadeira era um professor Gabriel Rodrigues. E então, nessa disciplina, ele estudou, portanto, lá com o apoio do professor, os livros e as teorias de um economista francês, do Frédéric Bastiat, que era um teórico da teoria, da tese do comércio livre, da livre iniciativa. Né? E depois desses estudos, ele veio a tornar-se então um grande defensor do pensamento do Bastiat, e isso refletiu-se também tanto nos seus escritos económicos, como também nos próprios escritos literários e outros de outro tipo científico, mas também nos literários, nas suas peças. O Echegaray era um cientista, não é? Como um bom homem de ciência que era, ele acreditava que era possível e que era necessário procurar uma solução racional para todos os problemas. Tudo tinha uma explicação, não é? Então, inspirado pelas ideias do Bastiat, ele tentou utilizar a economia política para explicar os fenómenos sociais do seu tempo. E então ele refutava veementemente, era absolutamente contra essa coisa de subsídios, de protecionismos. Portanto, ele era completamente avessa a monopólios e essas coisas. Para ele, a livre iniciativa, como ele tinha aprendido com os livros que estudou, era fundamental para que a economia se desenvolvesse e prosperasse. Portanto, era já um grande pioneiro na sua época, porque os dois, atualmente, as zonas, o comércio livre, isto é as doutrinas sociais do nosso tempo. Então, juntamente lá com o seu professor, o Gabriel Rodrigues, eles editaram em conjunto um livro, uma obra que se chamou El Economista, em 1856, e neste livro eles apresentavam essas suas teorias, essas ideias, e analisavam a sociedade espanhola na sua dimensão política, económica e social. Condenavam a falta de liberdades, a corrupção, a grande corrupção que havia no governo e que consideravam que isso é que estava na base da grave crise que a Espanha estava a atravessar nessa altura. Eles afirmavam também lá nesse livro que, portanto, que os factos que têm que ser estudados de acordo com o impacto que eles exercem sobre cada aspecto social, né? cada costume, cada ação, nas suas múltiplas faces. Tanto na economia, cada evento gera um efeito e, portanto, tudo está interligado. Nada acontece isolado do todo, de maneira nenhuma. Tudo acontece de forma interligada. Então, esta foi uma ideia-chave, né, que ele repetiu depois noutros livros futuros e espelhou nas suas peças de teatro.
Nomeadamente, a certa altura, ele escreveu: não há nada em tudo o que nos rodeia, por mais insignificante, o ridículo, o por menor que possa parecer, que não se possa tornar uma catástrofe, afirmava ele. Portanto, tudo estava interligado. Tudo gerava uma sucessão de causa e efeito. Ora, tanto como já referi, a Espanha estava a atravessar na altura uma crise horrível, por volta ainda dos finais do século XIX, e então resolveram os políticos da oposição assinar em 16 de agosto de 1846 um acordo que se chamou, ficou conhecido pelo nome de Pacto de Ostende, que era, portanto, um acordo que eles assinaram na cidade da Bélgica, de Ostende, por isso se chamou assim, que foi assinado pelo Partido Progressista e pelo Partido Democrata, por iniciativa de um general progressista que os apoiava, que é o Juan Prim, e cujo objetivo era conseguir derrubar a monarquia da rainha, que era a rainha Isabel II, lá de Espanha, e que eles consideravam que estava na origem de todos os males e de toda a má gestão que estava a acontecer na Espanha. Depois, realmente, efetivamente, eles tinham razão, porque ao longo dos anos seguintes, de 1867 e 1968, eclodiram revoltas populares, pelos mais variados motivos, nomeadamente pela falta dos produtos mais básicos, como o pão, porque a agricultura estava muito ao abandono, não produzia, as indústrias estavam na desgraça, a economia estava na miséria. Então, estes acontecimentos, portanto, ligados não só com a agricultura, com a indústria, e com uma má gestão política, não é? E como eu já disse, a crise da indústria era baseada sobretudo na falta de matérias-primas, porque uma das indústrias muito importantes que na Espanha na altura, que era a indústria têxtil, e que na altura teve um grave problema porque houve guerras na América e o algodão vinha sobretudo dos Estados Unidos, e então a falta de matéria-prima também contribuiu para a desgraça. O emprego generalizou-se, as greves, as manifestações eram a toda a hora, e tudo isto terminou com aquilo que se ficou a chamar depois a Revolução Gloriosa, que, pronto, que vale a pena entrar em muitos pormenores, que acabou no exílio da rainha e na criação de um governo provisório no ano de 1868 e que deu assim início ao sexénio, aquilo que ficou conhecido pelo sexénio democrático. Sexénio, né? Está mesmo a dizer 6 anos. Foi um período de 6 anos em que se tentou realmente a democracia na Espanha. O Echegaray foi um participante ativo nos debates e nos comícios parlamentares que se realizavam em La Bolsa e no El Ateneu, que, portanto, clubes muito famosos da época, e os seus escritos também, que ele escrevia nas revistas, jornais, eram também muito frequentes e incisivos. Portanto, ele foi muito importante nessa época para ajudar a esta revolução. Portanto, aquela renovação administrativa, tal como ele participou ativamente, como já disse, levou a que ele viesse a ocupar diversos cargos públicos, governamentais, incluindo foi o diretor-geral das obras públicas nos anos de 68 e 69, depois foi ministro do desenvolvimento no ano de 70 a 72, foi ministro das finanças da chamada Primeira República Espanhola, porque ao longo do tal sexénio os regimes alteraram. Aquilo foi feito em 1869 uma Constituição, portanto, a primeira coisa que eles fizeram foi
foi eleger uma Assembleia Constituinte, fez a Constituição em 69, a Constituição previa a escolha de um novo rei, mas depois aquilo realmente arranjaram um novo rei, entre os vários candidatos que apareceram, entre eles, um deles, o português, o Fernando Saxe-Coburgo e Gotha. Portanto, mas acabou por ser eleito um italiano, mas ele depois, no meio, encontrou-se, chegou à Espanha, encontrou-se no meio de uma crise tal que ele não aguentou, pediu outra vez a admissão, exonerou-se e largou aquilo. E foi nessa altura que tentaram, ainda à revelia da Constituição, um regime republicano, mas aquilo não deu. Foi chamada Primeira República Espanhola. Foi até entre 72 e 74, mas aquilo não deu resultado. Mas pronto, mas ainda continuando, cá nos cargos que ele exerceu nessa altura, foi também presidente do Conselho de Instrução Pública e presidente lá do Ateneu, do El Ateneu, do Ateneu de Madrid, aí até já mais tarde, até aos anos de 1899. Ora bem, isto, estão a ver, portanto, a tal atividade política em que ele se viu envolvido, não é? Voltando para a parte de escritor, que isso também é o que aqui nos interessa também muito e principalmente, ele escreveu nada menos que 67 peças de teatro. 34 delas em verso, com grande sucesso. Foram representadas por toda a Espanha, com grande sucesso junto do público. Mas também foram representadas em Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, sempre com grande sucesso. A peça mais famosa dele chamava-se o El Gran Galeotto. El Gran Galeotto, o Grande Galeoto em português. Que foi um drama escrito à maneira assim, do século XIX, um melodrama. E então, o tema da peça era o efeito tóxico que os falsos testemunhos, infundados muitas vezes, têm sobre a felicidade das pessoas. Neste caso, nesta história da peça, sobre um homem de meia-idade. Depois, o interessante é que na peça, esta peça está de facto muito bem escrita e tornou-se muito famosa. Ele tem instruções de palco, né, muito elaboradas, que dizem muito em pormenor como o que o ator se deve portar, como é que ele deve fazer, os gestos e tudo. Realmente, mas instruções de palco muito elaboradas, que portanto, ilustram aquilo que hoje se chama o estilo Remy, o estilo Remy de agir, que era muito popular no século XIX. Portanto, o Remy é, digamos, uma maneira de representar, né, em palco, em teatro, assim muito pouco natural, assim muito inflamado, muito emotivo, uma forma muito exagerada. Era isso o estilo Remy. E que ele, portanto, dava instruções, realmente, da maneira de representar, que realmente apontavam para essa forma de exibir a peça, que era o que se usava na época. Esta peça foi, portanto, muito famosa, e sobre ela fizeram-se várias adaptações cinematográficas. A mais conhecida e a mais recente foi em 1951, pelo realizador Rafael Gil, que, portanto, dirigiu o filme de adaptação. Mas não foi a última, mas já antigamente, até ainda no tempo do cinema mudo, estúdios americanos fizeram adaptações cinematográficas da peça, com títulos muito engraçados. Uma das adaptações chamou-se The World and His Wife. Outra chamava-se Lovers, com ponto de interrogação. Outra, The Celebrated Scandal. Portanto, está a ver, vários filmes que se fizeram ao longo dos anos baseados nesta peça.
Mas, pronto, como já disse, ele escreveu 67 peças, teve muitas mais que foram famosas. Poderíamos citar aqui, enfim, como aquelas que são consideradas geralmente as mais notáveis, uma que se chama Ou Loucura ou Santidade. Seria em português Ou Loucura ou Santidade, que é de 1877. Outra é Mariana, que é o nome de uma mulher, que é de 1892. Outra, El Estigma, portanto, o estigma, de 1895. La Duda, a dúvida, em português, de 1898. E outra, El Loco Dios, quer dizer, o Deus Louco, de 1900. Portanto, estas serão, talvez, segundo a crítica, as suas mais salientes peças. Ele, nas suas peças, representou muito do que ele, na política, se esforçou por conseguir, mas nem sempre teve com muito êxito. Então, as experiências que ele não conseguiu na política, pô-las depois nas suas peças. Ele depois punha os atores, né, a desenvolver as histórias, através das suas histórias, aquelas ideias políticas que ele achava que eram boas e que efetivamente não conseguiu implantar. Portanto, como a liberdade de consciência, a defesa do indivíduo e dos direitos humanos, já que ele já nesse tempo se preocupava muito com isso. Portanto, não, embora muitos considerassem que não eram simplesmente umas palhaçadas, umas tretas, umas comédias, uns dramas, não. Ele escreveu realmente obras que de maneira nenhuma podemos considerar aquilo de natureza panfletária. Pelo contrário, destacaram-se pela sua qualidade, pela sua originalidade e pelo seu caráter social, como já, aliás, referi. Nelas, os personagens encontravam sempre uma maneira de expressar ou de desafiar as normas e os costumes estabelecidos na sociedade, de tal maneira que algumas personagens de algumas peças foram rotuladas de imorais. Portanto, as suas obras foram, de facto, muito criticadas, como, aliás, tudo o que dá nas vistas tem apoiantes e detratores. E ele recebeu críticas de todos os quadrantes políticos, tanto da esquerda como da direita. Os da direita criticavam, sobretudo, né, como já dei a entender, as liberdades, né? Portanto, porque reivindicavam a defesa dos valores morais e dos valores religiosos, tradicionais, que ele procurava um bocado até, muitas vezes, criticar. Por outro lado, os mais de esquerda, né? Aqueles que lutavam, sobretudo, pelo fim da monarquia, a implantação da república e pelo liberalismo e essas coisas, achavam que podiam ser muito mais acutilantes e, enfim, que ele podia ter aproveitado aqui nestas peças as possibilidades que não conseguiu implantar durante lá o sexénio. Evidentemente que, pronto, não se podia agradar a todos, não é? Uns queriam mais, outros queriam menos, uns queriam mais para um lado, outros queriam mais para o outro. Então, depois o Che Guevara, como já dissemos, e por isso estou aqui a falar dele, ganhou o Prémio Nobel de Literatura de 1904. E foi, portanto, o primeiro espanhol a ganhar o prémio. Aliás, o prémio tinha começado em 1901. Também dificilmente haveria outro espanhol antes de ganhá-lo. Mas ele, na altura, nem toda a gente gostou de ele ter recebido o Nobel. Sobretudo os escritores daquela geração, foi conhecida pela geração de 98, criticavam-nos, diziam que ele não era assim tão bom escritor que merecesse o prémio Nobel. Enfim, olha. O que é certo é que ele foi galardoado e lá o Comitê Nobel disse que o reconhecia, que lhe atribuía o prémio em reconhecimento
das numerosas e brilhantes composições que, de uma forma individual e original, reavivaram as grandes tradições do teatro espanhol. De facto, pronto, o teatro espanhol é um teatro com muitas tradições. Ele recebeu o prémio em conjunto, partilhado, meio por meio, com um escritor provençal, de que eu já falei aqui há umas semanas, ou há uns tempos, que era o Frederic Mistral. Não sei se recorda. Ora, o José Echegaray recebeu outros prémios, não é? Como a medalha José Echegaray, portanto uma medalha com o nome dele, que foi criada em sua homenagem pela Academia das Ciências e foi o primeiro a recebê-la. Foi galardoado, foi o primeiro a receber a medalha com o seu nome. Depois foi distinguido também com a Gran Cruz da Ordem Civil do Alfonso XII, recebeu a Gran Cruz de Mérito Militar com distintivo branco em 1905, foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Tosão de Ouro em 1911. Enfim, e além destes galardões, ele ocupou muitos cargos honorários, para além dos políticos, né? Cargos considerados honrosos, como foi o 17º presidente da Associação de Escritores e Artistas Espanhóis, entre 1903 a 1908. Foi membro da Real Academia Espanhola, até à morte, desde 1894, né? Como já vimos além, quando ele foi para lá escolhido, até teve lá problemas, né, com o seu discurso, até à morte, em 1916. Foi nomeado senador vitalício no ano de 1900, também, portanto, vitalício, até à fim da vida. Foi presidente da Academia Real de Ciências Exatas, Físicas e Naturais, a tal Academia das Ciências. Presidente por 2 vezes. A última só acabou quando ele morreu. Foi também o primeiro presidente da Sociedade Espanhola de Física e de Química, que foi criada em 1903. Foi também presidente, portanto, honorário, né? de Física e Matemática da Universidade Central de Madrid, nomeado em 1905. Foi também presidente da secção de Matemática da Associação Espanhola para o Progresso das Ciências, em 1908, e foi o primeiro presidente da Sociedade Espanhola de Matemática, criada em 1911. Portanto, está a ver um homem muito empreendedor e muito ativo. De tal maneira que quando ele, já no fim da vida, já quase a morrer, e ainda continuava a escrever. Ele, nos últimos anos da sua vida, escreveu mais de 25 volumes de física e de matemática. E depois, pronto, morreu lá em Madrid, cidade de qual foi um ilustre filho, no dia 14 de setembro de 1916, tinha ele então 84 anos, tendo sido sepultado no cemitério de Santo Isidro. Ora bem, eu não tenho qualquer livro dele para vos apresentar, porque, que eu saiba, não há qualquer livro do Echegaray editado em Portugal. Eu tentei ver se traduzia uma das suas peças, já há muito tempo, mas vou vagar há pouco, ainda não consegui arranjar tempo para sequer começar a traduzi-la. Posso é mostrar-vos a capa, que é a famosa El Gran Galeoto, que aqui diz que é um drama em trajatos e em verso, precedido de um diálogo em prosa. Cá está, uma das suas peças em verso. Pronto, penso que não tenho mais nada para dizer sobre
José Echegaray. Por hoje, por aqui me fico. E para a semana, se Deus quiser e tiver vida e saúde, cá estarei para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passa bem!